Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo, membro do Ministério TEAR, também da comunidade Gólgota de Curitiba, e mais uma vez eu venho aqui trazer uma pequena e breve reflexão, seguida de uma indicação do livro que falou muito comigo nos últimos anos. Pois bem, a reflexão ela é baseada no livro de Romanos, capítulo 3, especificamente em 2 versículos, mas sem deixar de tratar do contexto. O capítulo 1 até o capítulo 3 aqui, e segue nos próximos capítulos, Paulo está tratando da dicotomia, se é que podemos chamar assim, da lei e da graça. Ele escreve provavelmente para uma comunidade de judeus que vivia em Roma, e onde havia uma disputa daqueles que acreditavam que por se cumprir a lei poderiam ser salvos, e aqueles que, mesmo diante da graça de Jesus Cristo, mesmo aqueles que se converteram, acreditavam que era necessário a circuncisão ainda, enfim, alguns rituais da lei. E Paulo vai discorrendo nos primeiros capítulos da importância da lei, mostrando que a lei foi importante, ela é importante, porém ela não é mais um critério para tornar os judeus como um povo exclusivo, né, como ele o era, porque era o povo que era o portador da lei. E mesmo porque a lei ela não serve para trazer a salvação, mas para apontar a condição de pecado do homem. E isso é melhor do que não ter o apontamento. Então a lei cumpre esse papel, porque ninguém consegue cumprir a lei. Então todos nós pecamos. Em algum ponto da lei do Antigo Testamento, nós pecamos. Mas isso não significa que a lei seja ruim. O próprio apóstolo Paulo, no versículo 28, diz o seguinte: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então aqui, essa palavra falou comigo porque, por vezes, nós que somos salvos em Jesus Cristo, acabamos por nos tornar novamente moralistas no sentido vulgar do termo, pois impomos sobre as pessoas um fardo de regras, ritos, até crendices populares sobre os irmãos da igreja, sem falar da graça de Cristo. O problema é que quando nós impomos esses rituais, essas crendices, esses métodos modernos de cumprimento do Evangelho, nós colocamos um fardo sobre essas pessoas, porque elas sabem que elas não vão conseguir cumprir em 100%. Só que isso não seria necessariamente ruim se a gente tivesse pregado também, juntamente com isso, a graça de Jesus Cristo. Pois se a lei ela mostra que nós somos pecadores, mas ao mesmo tempo ela é uma bússola para a nossa santidade, a graça é o bálsamo para a nossa inoperância, para a nossa incapacidade de cumprir aquilo pelo qual nós devemos buscar como alvo da nossa vida. Então, o papel maravilhoso da salvação em Jesus Cristo, sem dúvida, é esse: nos livrar do fardo de não conseguirmos cumprir a lei em absoluto. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo claramente aqui, não é que a lei não é necessária. A lei ela continua cumprindo o seu papel perfeitamente, que é apontar o pecado. Mas só o apontamento do pecado sem a salvação não serviria para o homem. Mas Jesus Cristo, morrendo na cruz, e por ele ter cumprido toda a lei, ele torna agora essa lei não só um apontamento para o pecado, ok? Mas ele torna essa lei cumprida na pessoa dele. Portanto, meu amado irmão, você que de repente está cansado, está se sentindo flagelado por não conseguir cumprir algum ponto da lei, por mais que você persevere, você vive caindo, você tem algum erro, confesse os seus pecados em Jesus Cristo. Busque a perfeição da lei. Mas saiba que se você ficar só nessa
busca da perfeição de ritos e de manuais de conduta e coisas do tipo, você certamente vai cair e vai se frustrar. Agora, se junto com isso você tiver a certeza da salvação em Jesus Cristo e que Jesus Cristo já cumpriu por você aquilo que você não consegue fazer, aí sim você vai ter um bálsamo nas horas da dor, da queda e quando você precisar se arrepender. Amém? Essa é uma palavra que eu deixo para você, meu amado irmão, e que Deus abençoe a sua vida. Amém.